Então, nessa ação penal 501, 97, 27, 95, depoimento do senhor Ricardo Ribeiro Pessoa. Senhor Ricardo, é correto que o senhor celebrou um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República? Correto. O senhor pretende manter esse acordo, senhor Ricardo? Pretendo dessa vez. Na condição, então, de colaborador, senhor Ricardo, eu vou lhe advertir que o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer apenas a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Vou advertir o senhor que se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde daí criminalmente, além do senhor perder esse acordo, certo? Correto. Dito isso, eu passo então as perguntas ao Ministério Público. Boa tarde, senhor Ricardo. Boa tarde. Senhor Ricardo, primeiramente, apesar do senhor já ter sido ouvido em outras ocasiões, só gostaria de ressaltar que é importante que o senhor detalhe os fatos, porque cada ação, os fatos devem ser explicados com calma. Então, eu inicio perguntando ao senhor com relação ao... O senhor firmou um termo de colaboração e o senhor mencionou a existência de um esquema de corrupção no âmbito da Petrobras em que havia o pagamento sistemático de propina. Isso é verdade? É verdade. Certo. Como isso funcionava, principalmente em relação à diretoria de serviços? Funcionava à medida que se ganhasse um contrato, nós éramos instados a fazer um pagamento, uma parte para a casa ou para a diretoria de serviço, outra parte para partidos políticos. Certo. O senhor falou nós éramos instados por quem? Pela diretoria de serviço, por Pedro Barusco. Certo. O senhor teve contato também com o Renato Duque? Sim. Renato Duque também fazia essas solicitações? Renato Duque sempre me encaminhou para João Vacari Neto. Certo. E como era esse encaminhamento? O que... À medida que se assinasse o contrato de alguma unidade, de alguma prestação de serviço de engenharia, você, ao conversar com o próprio diretor Duque, ele lhe encaminhava, ele me perguntava se já tínhamos conversado com o Vacari, ao mesmo tempo que Barusco já nos procurava para conversar a respeito da participação deles lá. Participação é o que? Propina? De propina, sim. E quando o senhor ia conversar com o senhor João Vacari, como ele já sabia que o senhor tinha um contrato com a Petrobras, já sabia que havia esse acerto de... Como eu sempre disse, ele já sabia o contrato, os valores, sabia tudo. Ele era informado, possivelmente, pelo diretor Duque. Nessas conversas ele já deixava compreensível, ou seja, claro que ele sabia que o senhor estava indo lá, que tinha um contrato, As que primeiras o valor conversas já havia... sempre foram mais as novas, né? Mas ao longo do tempo isso passou a ser já automático. Não precisava conversar. Uhum. O senhor mencionou aqui no seu termo que ele já sabia que havia o valor, inclusive, isso é verdade? Sim. O valor do contrato. E o valor de propina que era pago? Geralmente era 1%, meio por cento para o partido, meio por cento para, através de Barusco, para a casa, como eles mesmos diziam. Tá. E essa parte que o senhor acertava com o João Vacari se referia a quê? A essa parte do partido? Exatamente. E como eram operacionalizados esses pagamentos de propina? No caso do João Vacari, a grande absoluta maioria, quase absoluta, era depositado nas contas do Partido dos Trabalhadores. Uhum. A grande maioria no Diretório Nacional. Uhum. Havia também pagamentos em espécie? Como eu mencionei, na minha colaboração, se eu não me recordo, em torno de 2.900.000 em espécie para Vacari. Uhum. Ao longo desse período todo aí que nós trabalhamos nesse sentido. E por que o senhor sabe explicar por que havia essa diferenciação de alguns valores serem pagos em espécie e outros... Foi as solicitações de Vacari na época. Ele que especificava isso? Ele me pediu e eu aqueci, dei em dinheiro em espécie. Certo. O senhor
no bojo da sua colaboração, apresentou algumas planilhas com as anotações de JVN. JVN é João Bacari Neto. Certo. Essa contabilidade se refere à propina? Sim. Certo. Então tá. O senhor também firmou alguns contratos na Petrobras em consórcio com a empresa Odebrecht, a empresa do senhor, TC. Algumas vezes. Nesses contratos, o senhor também mencionou em outra ocasião que havia também o pagamento de propina, certo? Sim. Esse acerto de pagamento de propina era de conhecimento de todos os... Quando se fazia um consórcio, era de conhecimento de todos os consorciados. E o senhor sabe, havia conversas nesse sentido, como era operacionalizado o pagamento de propina, no caso da Odebrecht especificamente? Nunca soubemos a forma como a Odebrecht fazia qualquer pagamento. Aliás, as empresas nunca se conversavam de como se fazia. Não havia esse diálogo. E o que nós fazíamos é dividíamos o pagamento. Uma empresa paga outra empresa paga outro agente. Isso é que acontecia. Eu nunca soube como a Odebrecht ou qualquer outra consorciada operou ou fez a forma de pagamento ou o Caixa 2. Eu nunca tive essa. E se pagou, inclusive, eu não tenho certeza. Tá. E, bom, voltando um pouco na questão dos pagamentos que eram feitos diretamente pela sua empresa, o TC, especificamente com relação a tratativas com o Vacari, o senhor se recorda de também ter feito alguns pagamentos para alguma empresa diretamente, ou algum pagamento direto solicitado pelo Vacari? Pelo Vacari? Ou entrega de dinheiro ou algo? Se ele pediu para pagar a outra empresa? Pagar alguém a pedido dele. Alguém ou alguma empresa? Alguma empresa. Alguma dívida que seria do da partido? Minha colaboração a uma empresa de comunicação da campanha do Haddad, em uma gráfica, se eu não me engano. Tá certo. Tem mais perguntas? Esse processo não tem assim de acusação, né? Ou tem? Tem? Perdão, então. Perguntas sem de acusação? Então, pelas defesas aqui do senhor Marcelo Odebrecht. Sem perguntas. Pela defesa do senhor Huberto Silva. Sem perguntas, excelência. Defesa de Luiz Eduardo. Sem perguntas. Defesa de Maria Lúcia. Não está, né? Defesa de Ângela Palmeira. Sem perguntas. Defesa de Isaías Ubiraci. Excelência, apenas se a testemunha conhece Isaías Ubiraci Chaves Santos. Você se lembra desse nome? Se conheceu, se conhece? Não conheço, não me lembro do nome. Defesa de Mônica Moura. Sem perguntas. Defesa de João Santana. Tem perguntas, excelência. Boa tarde, senhor Ricardo. Boa tarde. Estou aqui com cópia do termo de colaboração do senhor, número 29. E nesse termo, o senhor afirma que nos anos de 2010 e 2012 fez algumas doações para o Paulinho da Força. O senhor confirma essa informação? Confirmo. Esses pagamentos, segundo declarado aqui também pelo senhor no mesmo termo, teriam o objetivo de manter um bom relacionamento com o líder da força sindical. O senhor confirma essa informação? Confirmo. Esse pagamento foi feito por fora ou por dentro? Foi oficialmente na campanha do partido, não sei se é Solidariedade, eu acho. Nos anos de 2010 e 2012. Sim, senhora. O senhor menciona ainda no mesmo termo que foram feitas doações para Valdemar da Costa Neto. Confirmo. E para ele teria tido aqui uma parte dos valores que foram pagos por fora. É verdade. Qual que foi o motivo dessa doação ter sido feita por fora? Existe algum interesse da empresa nesse O pagamento? interesse na contribuição para o Valdemar Costa Neto era manter o relacionamento com o Ministério do Transporte abertos e iniciando, porque nessa época, em 2010, o Grupo TC adquiriu a Constran e nós tínhamos que restabelecer o relacionamento com o Ministério do Transporte. Por isso que eu me aproximei do Valdemar Costa Neto, que era o comandante do partido, desculpe se eu não me recordo corretamente, o PR, e tinha o domínio sobre o Ministério do Transporte. Essa é a verdade.
O senhor menciona ainda também uma doação feita a Aloysio Nunes, Correto. que também parte dessa doação teria sido feita em dinheiro. Se não me engano, R$200.000. Exatamente. Qual que era a razão dessa doação? A razão da doação foi a solicitação feita pelo auxiliar dele em receber em dinheiro em espécie, tanto que ele foi buscar lá no escritório da UTC. Tinha algum interesse da empresa nessa Não, doação? a contribuição para o Senado, no caso do senador Luiz Nunes Ferreira, foi uma contribuição política normal, onde nós contribuímos para diversos candidatos. Não estava relacionado, então, a contratos com o poder público? Não, absolutamente. Então, não necessariamente pagamentos por fora estavam atrelados ao pagamento de propina? Não. Muitos pagamentos por fora foram feitos por solicitação dos políticos, mas não necessariamente estava ligado à propina, pelo contrário. O senhor sabe pontuar algumas outras razões para se realizar esse pagamento por fora? Isso é somente impressão minha, tá? Mas político, quando está em campanha, ele só se preocupa com a receita e não controla a despesa. Isso significa que eles são extremamente desorganizados com relação a como conduzir uma campanha. Como eles têm muitos recursos, muitas despesas pequenas e que se somando passam a ser grandes, é muito mais fácil de receber em espécie. Esse é meu modo de pensar quando a campanha é proporcional, né? Pior ainda. O senhor mencionou o pagamento direto feito a uma gráfica. Foi o senhor que intermediou esse pagamento? Que gráfica? Há uma gráfica que o senhor mencionou agora. Eu mencionei a gráfica que foi a pedido de João Vacari para pagar uma gráfica da campanha, o resto de campanha do Haddad prefeito. Exatamente. Foi o senhor que intermediou esse pagamento diretamente? Não, ele me pediu, ele deu os dados para mim, eu passei para o meu diretor financeiro, Valmir Pinheiro, que entrou em contato e pagou. Estou satisfeita, excelência. Defesa de João Vacari, tem perguntas? Tem perguntas. Defesa de Olívio Rodrigues. Defesa de Marcelo Rodrigues. Alguns esclarecimentos do juízo aqui. Só para deixar claro, senhor Ricardo, o senhor é o dirigente presidente da UTC Engenharia, é isso? Hoje eu sou vice-presidente da UTC Participações. Na época dos fatos, o senhor era o presidente da UTC Engenharia. Também. O senhor mencionou em depoimentos pretéritos que algumas empresas fornecedoras da Petrobras reuniam para definir ajuste de preferências e licitações? Mencionei o que eu chamo de pacto de não agressão, em função do grande volume de oportunidades que existiam, nós tentávamos eliminar, pelo menos, foi o que eu sempre disse, em torno de 70% da competição, e chegamos a nos reunirmos várias vezes sobre isso. O senhor participou de reuniões desses ajustes de preferência? Muitas. A sua empresa conseguiu alguns contratos, vamos dizer, ou melhor, a sua empresa teve definida a preferência para alguns contratos nessas reuniões? Sim, senhor. A Odebrecht participava também? Participava. Quem era o representante da Odebrecht nessas reuniões? Márcio Faria. O senhor mencionou desses pagamentos de valores a dirigentes da Petrobras. Só a OTC pagava ou outras empresas pagavam também? A grande maioria pagava. O senhor depois sobre isso em outras ocasiões. Esses pagamentos que a sua empresa, no seu caso, efetuou, houve alguma ameaça ou extorsão por parte dos diretores ou foi Não. Como que isso foi feito? Como eu já disse antes, eu nunca me senti ameaçado nem extorquido. E por que todas as empresas faziam esses pagamentos? Porque o desenrolar de um projeto dessa natureza, Excelência, exigia um relacionamento constante, diuturno, com a direção do cliente e até da sua própria fiscalização como um todo. Se você não estivesse fazendo, estando nessa regra do jogo, a sua empresa estaria sendo, de certa forma, preterida naquilo que é correto e normal fazer os aditivos, de alteração de escopo, de prazo e tudo mais. Por isso que se fazia. Tanto é que nos aditivos também se pagava o mesmo valor, ou até às vezes um pouco mais, nunca um valor percentual específico,
para se fazer isso, porque senão as coisas não andavam a contento. Se o senhor imaginar, Excelência, que se um aditivo de prazo ou de adicional de indiretos dentro de um contrato desse demorar 6 meses, o seu eventual resultado está completamente comprometido e invertido para um prejuízo. Mas chegou a haver algum condicionamento específico? Não, isso era uma coisa velada que não se fazia condicionamento. Na diretoria de serviços, quais empregados da Petrobras foram pagos pela sua empresa? Pedro Barusco, o empregado da Petrobras é Pedro Barusco, e o Duque que mandava, me remetia para o Vacário, o Paulo Roberto Costa. Não havia nada abaixo disso, não. Foi indagado ao senhor sobre esses pagamentos por fora, essas doações eleitorais por fora? Algum desses pagamentos por fora por iniciativa da sua própria empresa? Ou sempre atendendo solicitação? Não, eu sempre fiz um Caixa 2 à parte. Uhum. Como eu sempre disse aqui, produzia um Caixa 2 separadamente, mandava guardar na mão do Alberto Youssef, mas eu nunca ofereci Caixa 2 em vez de pagar oficialmente. Nunca teve alguma situação em que algum político lhe solicitou doação e o senhor disse que poderia, mas só com o Caixa 2? A minha preferência é sempre pagar oficialmente, mesmo porque o Caixa 2 tem um custo maior e o risco muito maior também. O senhor mencionou que alguns desses acertos de propina com a Petrobras, o senhor direcionou ao senhor João Vacari, foi isso? Eu não direcionei, eu fui indicado a pagar ao senhor João Vacari. E o senhor pagou algum desses acertos de propina, então, ao senhor João Vacari? Todos. As pessoas que foram mencionadas aqui, o senhor conhece essas pessoas? Por exemplo, o Huberto Mascarenhas Alves da Silva, que é um... Eu sei quem é, mas não conheço pessoalmente. Da Odebrecht. Conheci O senhor o pai. sabe quem é, por qual motivo? Eu conheci o pai dele. Eu tenho a impressão que ele é mais moço que eu. Eu vi agora que ele está aqui presente, mas não o vi. Eu conheci o pai dele porque o pai dele foi de banco e meu pai também era de banco. O senhor Luiz Eduardo da Rocha Soares, outro... Eu não conheço. O senhor Fernando Miglácio da Silva, outro empregado da Odebrecht. Não conheço. As pessoas que eu vou ler o nome aqui são todos empregados da Odebrecht. Senhora Maria Lúcia Guimarães? Não. Ângela Palmeira Ferreira? Não. Isaías Zubiraci? Não. Agora são pessoas fora da Odebrecht. Olívio Rodrigues Júnior Não. e Marcelo Rodrigues. Não, senhor. O senhor chegou a conhecer o senhor João Santana e a senhora Mônica Moura? Não, não conheço. Não conhece. Nunca estive com eles. Chegou a fazer, a UTC chegou a fazer pagamentos para eles? Não, nunca tive nenhum relacionamento com o senhor João Santana e a senhora Mônica. Bom, essas indagações estão no juízo. Eu declaro encerrado. Ou só uma última questão. A outra testemunha é o senhor Valmir, que vai depor, era o seu diretor financeiro. Correto. E ele participava, ele tinha conhecimento de todos Não. esses fatos que o senhor relatou? Eu acredito que ele não tem conhecimento de nada disso. Ele só, as perguntas que a doutora me fez, ele pagou a meu pedido, como já está na colaboração dele e na minha. Tá bom. Então pode encerrar.